Tá? Então a gente vai iniciar aí o laboratório de peças, a segunda aula que trata da prisão temporária. Então o que que vocês têm que saber de prisão temporária? Tá? A prisão temporária, ela é uma prisão de fase pré-processual, tá? Então ela existe antes do processo iniciar, tá? É na fase do inquérito, né? E ela é regida pela Lei 7960 de 89. É uma lei muito importante tanto para a parte de peça como para a parte de prova objetiva, tá? Tá dentro ali de legislação especial. Muitos editais trazem ali na parte de processo penal, mas é uma lei muito importante que também deve ser estudada. Tá? Então, avançando aqui, a gente tem o fundamento constitucional, tá? Na prisão temporária, conforme a ADI 161, ela afastou, né, qualquer inconstitucionalidade em relação à prisão temporária, tá? Então, avançando, como eu falei, ela é cabível na fase pré-processual, tá? Então, nunca vai caber prisão temporária na fase processual, quando a gente estiver falando de processo, estiver falando ali que já está com o juiz, por exemplo, de garantias do caso, não vai caber mais prisão temporária. A gente tem que saber o prazo, né? O prazo dela é de 5 dias, prorrogável por mais 5 dias, no caso de extrema necessidade, e no caso de crimes hediondos, né, esse prazo aí é de 30 dias prorrogado por mais 30 dias. Né? Isso é muito importante, por quê? Porque no caso de um enunciado ali que traga um caso que está no início das investigações, que cabe uma prisão temporária e que cabe também uma prisão preventiva, muito provavelmente o examinador vai querer prisão temporária, né? Tudo, claro que tem que ser tudo avaliado ali de acordo com o enunciado, mas há grandes chances de ser prisão temporária, porque a maioria dos crimes que os enunciados vão trazer vão ser crimes hediondos. Vai ser um latrocínio, vai ser um estupro, vai ser um homicídio, né? E se você pedir a preventivo, o prazo para encerrar o inquérito ali é 5 dias. Claro que teve ali algumas 10 dias, na verdade. Então, tem algumas atualizações aí da questão do pacote de crime, que trouxe a prorrogação por mais 15 dias e tudo mais, mas sempre a temporária vai ter prevalência, porque é 30 dias, no caso de crime hediondo, a gente pode prorrogar mais 30 dias. Então, são 60 dias que o cara pode ficar preso, né, no início das investigações relacionadas a um crime hediondo, tá? Então, avançando, porque não é o intuito dessa aula tratar muito dessa parte teórica, tá? É só para vocês terem conhecimento, porque na aula eu trago todas as considerações teóricas da lei, né? E depois eu entro mais já na parte ali de conteúdo do esqueleto da peça, tá? Então, a Polícia Civil da Bahia, por exemplo, ela trouxe em 2013 uma peça de prisão temporária e apenas a prisão temporária foi considerada correta. Então, todos os candidatos que colocaram prisão preventiva na peça zeraram a peça. Então, por mais que o cara fosse o primeiro colocado na objetiva, se ele viajou na maionese lá no dia da peça e colocou a peça com prisão preventiva, ele zerou a peça e foi eliminado do concurso, tá bom? Então, o fundamento da prisão temporária, pessoal, está sempre no artigo 1º, tá, da Lei 7960 de 89, né? E sempre a gente vai usar esses dois fundamentos. Ou o artigo 1º com o inciso 1 e o inciso 2, combinado sempre com o inciso 3, tá? Então, mais para frente eu vou mostrar aqui para vocês como é que vai ser esse pedido, né? A gente tem as hipóteses de cabimento e os requisitos cautelares, tá? Então, o inciso 3 entra lá na parte de pressupostos cautelares, e o inciso 1 ou 2 entra na parte de cabimento. A legitimação, como a gente sabe, é do delegado de polícia ou do Ministério Público de pedir a prisão temporária, mas muitas vezes vai ser 99,9% das vezes vai ser o delegado que vai pedir, porque ele que está presidindo o inquérito policial, então ele que vai ter ali a autonomia, então não vai chegar na mão do Ministério Público para pedir prisão temporária, tá? Qual é o fundamento que a gente usa lá no preâmbulo da peça da prisão temporária? Sempre o artigo 2º, tá? Que diz o seguinte: a prisão temporária será decretada pelo juiz em face da representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público. Terá prazo de 5 dias, prorrogável por mais 5 dias no caso de extrema e comprovada necessidade. Então, essa parte aqui, que fala por representação da autoridade policial, é o fundamento que a gente usa, né, para pedir aí a prisão temporária, e é o fundamento que vai no preâmbulo ali da peça da prisão temporária. Então, como eu coloquei aqui, deve indicar expressamente, né, a legitimidade aí
do delegado para pedir aí a prisão temporária. E aí a gente pode colocar outros artigos, como eu citei na aula passada. Artigo 2º, parágrafo 1º da Lei 12.830, que trata ali das atribuições do delegado de polícia. Artigo 144, parágrafo 4º da Constituição. E a Lei Orgânica da Polícia Civil do Estado que a gente está prestando concurso, tá bom? Toda lei orgânica da Polícia Civil do Estado tem ali as atribuições do delegado. Entre elas, tem um inciso que diz lá, representar por medidas cautelares. Então, a gente, quando estiver estudando para a segunda fase ali da peça, né, ou se você for fazer peça no estado que seja ali no mesmo dia, você tem que ver na lei orgânica qual é o artigo e o inciso que diz, né, que o delegado pode representar por medidas cautelares para demonstrar conhecimento jurídico, que pode ser que venha ali no espelho e você pontue. Na aula passada, eu também trouxe algo que a gente deve ali ter de reflexão sempre no momento que a gente estiver lendo o enunciado, né? Uma técnica de organização dos fatos ali, com 5 perguntas que a gente faz fundamentais para entender ali qual peça que é e não deixar escapar nenhum detalhe. E essas perguntas é justamente essa: o que aconteceu? Quem praticou, tá? O que, quem, quando, onde e por quê. O que, quem, quando, onde, por quê. O que, quem, quando, onde, por quê. Você vai colocar essas 5 perguntas ali na peça para ver os detalhes, né, do que o enunciado está trazendo. Entrando na fundamentação jurídica, né, pessoal? Então, vou avançar aqui. Cabimento, né? O cabimento da prisão temporária, como eu falei. Toda peça que você for fazer, você vai seguir essa estrutura, se for relacionada à peça de representação. Então, seja uma busca, seja uma interceptação telefônica, seja uma infiltração de agente, seja uma captação ambiental, seja um sequestro, todas as peças você vai seguir essa estrutura. Sempre vai ser endereçamento, preâmbulo, fatos, e aí você entra nos fundamentos jurídicos. Dentro do fundamento jurídico, sempre começa pela tipificação do crime. É o primeiro tópico. Segundo tópico, a hipótese de cabimento daquela medida. O terceiro tópico vai ser os requisitos cautelares ali para pedir aquela medida. E por fim, você coloca um tópico ali extra de por que aquela medida é necessária, porque outra medida que não foi pedida em vez dessa que você está pedindo, que é inaplicabilidade de outras medidas, tá? E por fim o pedido, né, e local e data ali pede deferimento, tá bom? Então o cabimento da prisão temporária, como eu falei, sempre o fundamento vai ser o artigo 1º, inciso 3º, que traz os crimes ali que cabem em prisão temporária, tá? É um rol taxativo de crimes, então não admite analogia ali de colocar um crime por interpretação extensiva, tá? Por mais grave que esse crime seja, tá bom? Então, se esse crime não está incluído na lei de prisão temporária, ele não vai ser possível pedir a prisão temporária para ele, tá? Então, por isso que constantemente a gente vê alterações na lei de prisão temporária ali, é incluído vários crimes novos decorrente disso, porque não pode, com a interpretação ali extensiva, né, analógica, considerar um crime ali cabível de prisão temporária se ele não estiver na lei. Tá? Exceto em relação aos crimes hediondos, tá, pessoal? Então, os crimes hediondos, todos eles cabem também em prisão temporária, tá? Então vamos lá. Qual é o rol, né? Inclui crimes contra a vida, patrimoniais violentos, crimes sexuais, infrações de grande repercussão, como sequestro, epidemia com resultado morte, tráfico de drogas, crimes contra o sistema financeiro, tá? Além dos dispostos no Código Penal, também tem as infrações da legislação especial, ou seja, os que são considerados hediondos ou equiparados, né? Drogas, terrorismo e no caso os hediondos, né? Drogas, terrorismo, né? E tortura também, tá bom? Tá, então, avançando, né, alguns crimes aqui na parte teórica que não cabe, prisão temporária, furto, apropriação indébita, estelionato, tá? Então, quando trouxer esses crimes aqui, pessoal, já é um alerta para vocês, que não seria o caso, por exemplo, de prisão temporária. Então, estelionato que foi praticado ali tem uma pena superior a 4 anos no estelionato, tá? Então, é 1 a 5 anos, se não me engano, se for eletrônico, é uma pena até maior ali, até 8 anos. Então, vai caber a preventiva, mas não vai caber a temporária. Então, você já descarta ali se for um crime de estelionato, por exemplo. Tá bom? Então, mais teoria aqui, pessoal. Tô falando do prazo.
Tá? Aí a gente entra, falei do cabimento, né? Sempre o parágrafo terceiro, o inciso terceiro do artigo primeiro, né? O rol taxativo lá dos crimes. Tem até um mnemônico para gravar, quando a gente estuda a teoria lá tem vários mnemônicos para gravar esses crimes. E aí a gente entra nos requisitos cautelares. Tá? Os requisitos cautelares, sempre também das medidas vai ser esse exceto algumas outras medidas que a gente vai usar o periculum in mora, não vai ser o periculum libertate. Então você vai pedir uma busca e apreensão. Você não vai falar do perigo da liberdade do cara, você vai falar do perigo da demora do juiz não deferir aquela busca. Você vai pedir uma interceptação. Você não vai falar periculum libertate, você vai falar periculum in mora, porque é o perigo da demora do juiz conceder ali aquela cautelar. Tá? Mas no caso de prisão, sempre a gente vai falar de periculum libertate, que é o periculum libertate. E o fumus cum delicti, que sempre vai ser fumus cum delicti mesmo, que é a fumaça do cometimento do crime, ou seja, demonstrar que aquele crime de fato aconteceu. Então, nos requisitos cautelares, você vai primeiro indicar os indícios de autoria naquela pessoa que você está pedindo a prisão e depois a prova da existência do crime, a materialidade, tá? São os dois requisitos e depois você vai fundamentar, logo em seguida, que aquele crime está previsto lá no artigo terceiro do artigo, no inciso terceiro do artigo primeiro, né, da Lei 7960 de 89, tá bom? Então, aqui, ó, eu coloquei como exemplo, o laudo do exame cadavérico atesta a causa da morte, materialidade. E o depoimento de uma testemunha ocular reconhece o investigado como autor, indício de autoria. E são suficientes, né, para configurar o fumus cum delicti. Né? Mas o fumus cum delicti sempre ele tem que estar aliado com a existência daquele crime estar ali na lei de prisão temporária, tá bom? Não basta só ter indício de autoria e prova da materialidade, mas se o crime não está lá na lei, não vai caber prisão temporária. É o perigo da liberdade, como eu falei, é a necessidade da prisão ali para eficácia da investigação. E aí, como eu falei, no caso do periculum libertate, você vai fundamentar em outro inciso, tá? O inciso do fumus cum delicti é sempre o inciso 3, tá? Combinado com a linha respectiva do crime. E já o periculum libertate vai sempre ser fundamentado no artigo 1º, inciso 1 ou 2, tá? Pode ser que a prova, o enunciado traga os dois juntos, tanto o inciso 1 como o inciso 2, que o inciso 1 trata do quê? Imprescindibilidade da prisão para as investigações. Então, o enunciado vai dizer ali que o cara está se ocultando, que tem várias provas ainda a serem coletadas, que a arma do crime não foi encontrada, que houve notícia que o indivíduo estava em determinado local com a mesma arma do crime ou com o objeto que foi subtraído. Tá? Então, é imprescindível que ele seja preso ali para as investigações continuarem, esclarecer, tá? E aí o segundo requisito do inciso 2 é a ausência de residência fixa. Então, o enunciado pode trazer algumas condições ali de imprescindibilidade das investigações, mas pode dizer também, reforçar que o indivíduo, por exemplo, não tem residência fixa, tá? E a gente ainda tem, junto com a não residência fixa, a possibilidade de dúvida sobre a identidade civil, tá? Então, é dito ali no enunciado que não foi possível qualificar o indivíduo, que a identidade dele foi encontrada no local do crime, porém tinha rasuras, e nos sistemas policiais não foi encontrado ali pelo menos três nomes, com o nome dele, né? Então, se tiver dúvida sobre identidade civil, é um requisito também que pode ser usado como periculum libertate, tá? Então, não necessariamente vai estar esses três. Pode ser que esteja só um, pode ser que esteja os três, pode ser que estejam dois, tá? Então, você tem que analisar ali com calma o enunciado, mas sempre vai ser fundamentado no um ou no 2, tá? Da Lei 7960. Então, aqui, como exemplo, eu coloquei tentativa de homicídio, se o reconhecimento formal do autor ainda não foi realizado e a testemunha depende desse procedimento para confirmar sua narrativa. A prisão temporária se torna imprescindível para garantir a coleta da prova, ou seja, garantir ali que ele seja preso para ser colocado ao lado de outras pessoas para ser feito o reconhecimento. Então, entra nessa hipótese aqui, né, do inciso 1, imprescindibilidade das investigações. Então, avançando, pessoal, aqui na parte teórica, né?
Aqui é uma situação que foi atualizada pelo pacote anticrime, tá, pessoal? Então, o artigo 312 do parágrafo 2º do CPP diz o seguinte: a necessidade de decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida, tá? Então, naturalmente, por estar no início das investigações, quase sempre esse requisito aí da prisão preventiva, que se aplica também para a prisão temporária, a jurisprudência já decidiu isso, mas naturalmente, por estar no início das investigações, na parte, quando a gente fala de prisão temporária, naturalmente vai ser fatos concretos ali, contemporâneos, à medida que você está pedindo. Agora, claro, não vai caber uma prisão temporária daqui a um ano, né? Então, já passou um ano, já teve tempo suficiente para você desenvolver uma linha investigativa. Então, se for para pedir uma cautelar, seria uma prisão preventiva, né? Ou então outro tipo de cautelar, uma busca, né? Uma quebra, tá? Então, tem que ter uma lógica aí no pedido. Tá, e como eu falei, a alternatividade dos requisitos. Se for imprescindível para assegurar diligências essenciais ou se o investigado não tiver residência fixa, ocultar sua verdadeira identidade. Tá bom? Tá, aqui eu estou reforçando essa questão que não é necessário os dois juntos. E aí, fechou ali a parte do cabimento, a parte dos requisitos cautelares. Aí a gente entra nos pedidos, tá? No pedido, sempre a gente vai pedir a prisão temporária, se não for um crime hediondo, pelo prazo de 5 dias, tá? E não vai pedir prorrogação, a não ser que o enunciado deixe claro, como já teve prova que disse que foi pedida a prisão temporária pelo delegado, porém, as investigações continuaram e ainda não chegou ali a elucidar, precisava de mais tempo. Então, nesse caso, o enunciado estava querendo uma peça de prorrogação de prisão temporária. Tá? Mas geralmente, quando a gente for fazer o pedido, a gente vai pedir só pelo prazo inicial. Então, ou vai ser 5 dias ou 30 dias se for um crime hediondo. Tá? E vai colocar lá que deve ser decretada antes da oitiva do Ministério Público e tudo mais, tá bom? Então aqui muita teoria, né, pessoal, que eu trago. Isso aqui é uma aula que vocês têm que ler no momento oportuno aqui, que eu trago todas as nuances aqui da prisão temporária, tá? E aí eu trouxe um modelo, né, entrando no modelo de prisão temporária. Sempre a gente vai endereçar ao juiz de direito, tá? A não ser que o enunciado traga que o caso já está ali com o juiz de garantias, mas isso aí, a maioria dos professores, e também eu compartilho desse entendimento com o professor, que o endereçamento deve ser para o juiz da vara criminal, tá? Juiz da vara criminal, se não trouxer nada ali o enunciado a respeito de que o caso deve ser endereçado ao juiz de garantias, ou já está com o juiz de garantias, tá? Até porque nem é todos os estados, eu acho, não acompanhei mais, mas até alguns meses atrás aí não era todos os estados que tinham implementado aí o juiz de garantia, tá? Em todos os estados da federação. Então, cada estado aí pode ser que não tenha ainda implementado. Então, o ideal é sempre encaminhar ao senhor, senhora, doutor, doutora, juiz de direito da espaço, vara criminal da comarca, tá? Se for crime doloso contra a vida, aí a gente já tem que encaminhar para o juiz da vara do júri, tá? Do tribunal do júri. Sempre se atentar a isso. Quando for homicídio, vai ser para o juiz da vara do júri. O preâmbulo, tá, pessoal? O modelo de preâmbulo é sempre a Polícia Civil do Estado X, né, por intermédio do delegado de polícia, que subscreve ou que ao final assina no exercício das suas atribuições. Artigo 2º, como eu falei, o fundamento da prisão temporária está aqui, tá? Artigo 2º, caput. É isso que vai vir no preâmbulo da sua peça. Da 7960 de 89, artigo 2º, parágrafo 1º da Lei 2.830 de 2013, Lei Estadual X. Se quiser acrescentar aqui a questão da Constituição também, não tem problema, né? Venho respeitosamente, presente Vossa Excelência, representar pela decretação da prisão temporária, nome do cara que vai estar lá no enunciado, com fundamentos de fato e direito a seguir expostos. Beleza, já pontuou aqui, tá? No preâmbulo. Interessante colocar, se tiver o número do inquérito no enunciado, abaixo aqui do endereçamento, você dá duas linhas e você coloca ali referente ao inquérito policial número, se ele citar o número do inquérito, senão você coloca só um espaço, tá? Referente ao inquérito policial e um espaço. Aí você entra nos fatos,
depois os fundamentos jurídicos e sempre essa tipificação aqui, pessoal, que eu falei para vocês. Tipificação penal, cabimento, requisitos cautelares. Tá? Dependendo ali da cautelar, você acrescenta mais um tópico. No caso da preventiva, tem aquele de inaplicabilidade de outras medidas. Então, você vai fundamentar que a preventiva é necessária porque não é possível ali uma medida cautelar diversa. Mas, geralmente, esses três tópicos já pontuam a integralidade. O crime, você vai trazer todas as nuances ali do crime que foi praticado no enunciado. Depois vai entrar nas hipóteses de cabimento, sempre vai fundamentar no inciso 3 ali, tá? Se for crime hediondo, você vai dizer que o crime é hediondo, tá? Conforme o artigo 2º, parágrafo 4º, e a prisão temporária nesses casos é de 30 dias. Para lá no final, no pedido, você fundamentar a prisão por 30 dias, tá? Então, como eu coloco aqui, se o crime constar expressamente na 7960, é cabível a prisão temporária, tá? E se o crime for hediondo ou equiparado, também é possível a prisão temporária, tá bom? Então tem que ter atenção a isso. Então aqui, ó, até coloquei o mnemônico para memorizar os crimes hediondos. Teresa gera 7 mais hediondos, tá? Então já gravem lá quando estiverem estudando a parte teórica de prisão temporária. Teresa gera 7 mais hediondos. Tráfico, homicídio, extorsão, roubo, extorsão mediante sequestro, sequestro ou cárcere privado, associação criminosa, genocídio, estupro. Aí esses aqui foram revogados, né? Sistema financeiro, epidemia com resultado morte, terrorismo e envenenamento com resultado morte, tá? São bastante crimes aí, prova às vezes costuma trazer pegadinha aí nessa questão. Então, avançando, pessoal, mais teoria aqui, né? No pedido sempre você vai usar representar, não requerer, vai colocar sem a oitiva da defesa ou inaudita terça parte e vai colocar expressamente o prazo da medida. É interessante colocar o artigo da prisão temporária que fala sobre o prazo ali, eu acho que é o parágrafo 2º ou o parágrafo 4º, né, da prisão temporária, mas na parte teórica que eu coloco. Então, por 5 dias, por 30 dias, tá? No caso aqui da Lei de Crimes Hediondos, coloca que é o artigo 2º, parágrafo 1º, né, a oitiva do Ministério Público. A oitiva do Ministério Público, artigo 2º, parágrafo 1º, né, vai pedir aqui junto do pedido. E, por fim, vai colocar neste termo de deferimento, vai colocar local, data e delegado de polícia, tá? Então, eu passei um pouquinho aqui pela parte teórica do conteúdo. Espero que vocês tenham relembrado aí quem já estudou prisão temporária. E agora eu vou trazer um enunciado para a gente treinar, tá bom? Eu vou ver se eu consigo abrir o tablet aqui para ficar melhor. Então, bora ver aqui se eu consigo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu escrever aqui. Deixa eu ver. Então, câmera virtual. Espera aí, pessoal, rapidinho. Bora ver aqui. Cabeça pronta. Tela sem fio. Tela sem fio. Beleza. Então, peraí. Olha lá, pessoal, bora ver se dá certo aqui. Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Tudo certo aí, né? Estão me vendo?
Então vamos lá, pessoal. Essa peça, ela foi cobrada no concurso da Polícia Civil do Ceará de 2015, tá? Então, não sei se vocês estão conseguindo me ouvir bem aí. Coloca no chat, porque meu computador aqui deu uma pesada com esse trâmite aqui que eu fiz. Estão me ouvindo aí, pessoal? Beleza. Então, a gente vai trabalhar essa peça que foi cobrada no concurso da Polícia Civil do Ceará de 2015. Então, vamos analisar o enunciado. Eu vou estar trazendo com vocês aqui os principais pontos, tá bom? Que vocês deviam ter atenção no caso dessa peça, né? No dia 10 de outubro de 2014, então aqui a gente já tem quando, né? No dia 10 de outubro de 2014, às 21 horas, uma viatura, patrimônio 22356, da Polícia Militar, foi acionada para atender o início do tumulto na Avenida Beira-Mar, altura número 38, tá? Então, esse é o local do crime. Onde, né? Onde? Avenida Beira-Mar. Deixa eu trocar aqui esse negócio. Cadê esse outro aqui? Os soldados Francis Deodato, ao chegarem no local, deixa eu ver aqui, o texto está um pouco embaçado. A imagem não tá muito boa, não. Deixa eu aumentar a tela aqui para ver. Melhorou aí, pessoal? Pera aí. Deixa eu diminuir aqui. Meu computador aqui não tá aguentando esses. Melhorou ou ainda tá embaçado aí? E aí, pessoal, tá dando para ler aí? Tá. Então vamos lá. Na próxima vai melhorar. Vamos continuar aí. Se não estiver dando para ler, vocês avisam, mas se tá dando para ler, vamos continuar. Então, dá mais um zoom aqui, bora ver se melhora. Deixa eu diminuir aqui a minha cara, que é menos importante a minha cara. O mais importante aqui é o texto. Tá. Tá. Então, no dia 10 de outubro, 21 horas, né? Foi acionada aí a Polícia Militar para atender um tumulto na Avenida Beira-Mar, na altura 38 mil. Os soldados Francis Deodato, ao chegarem ao local, encontraram alguns populares que imediatamente se dispersaram, restando Anita Medeiros, tá? Anita Medeiros e Renato de Oliveira, que foi contido pelo policial Francis ao tentar se evadir em razão dos gritos foi ele que matou meu pai", pronunciados por Anitta. As partes foram conduzidas ao plantão do 8º Distrito Policial, ocasião em que Anitta relatou que no dia 5 de setembro de 2014 estava com seu pai, Alfredo Medeiros, no carro da família, dirigido por ele por volta das 22 horas, e ao pararem no sinal vermelho, na Avenida Bernardo Manuel, esquina com Rua Cristo Redentor, foram abordados por Renato, anunciou o assalto e mandou que ambos saíssem do carro, tá? Então, aqui a gente já consegue identificar, deixa eu ver aqui, a gente consegue identificar aqui o crime já, né, que teria sido praticado aqui nesse momento aqui, tá? Crime de roubo, né? 157. Assustado, Alfredo fez um movimento imediato para tirar o cinto de segurança, quando Renato disparou arma de fogo que apontava todo o tempo para Alfredo. O tiro acertou a cabeça da vítima, que morreu na hora. Renato, antes de fugir, ainda pegou o celular que estava no bolso da camisa de Alfredo, tá? Então aqui, pessoal, a gente já tem, né, o crime que foi praticado, que a gente sabe aqui com roubo com resultado morte, né, parágrafo terceiro, a letra não é das melhores, inciso 2, tá? Crime de latrocínio, tá? Então praticou o latrocínio o Renato. Nesta data, ao sair de uma feirinha de artesanato, Anitta avistou Renato em meio a um grupo de pessoas
parecia usar drogas. Reconheceu e começou a gritar para alguém que o detivesse. Quando então algumas pessoas seguraram até a polícia chegar. Então vamos lá, né? Vamos voltar aqui, né? O dia do fato aqui, que foi a morte do pai da Anitta, foi no dia 5 de setembro de 2014, tá? O dia que ele foi encontrado lá na praça foi o dia 10 de outubro de 2014, tá? Então, mais de um mês depois, tá? Então, voltando aqui para a parte, o Renato foi apresentado, o boletim de ocorrência havia sido registrado nessa unidade policial. Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. Melhorou? Tá. O boletim de ocorrência havia sido registrado nessa unidade policial, mas o apuratório penal ainda não havia sido formalmente deflagrado. Renato de Oliveira, ao ser interrogado, negou, né? Foi interrogado, então, e negou o envolvimento nos crimes e afirmou não possuir residência fixa. Tá? Então, olha aqui o enunciado te mostrando o que ele quer, tá, pessoal? Então, está dizendo aqui que não tem residência fixa, tá? Não tem residência fixa. Dizendo dormir em locais onde realiza bicos como pintor. Maria de Oliveira, sua mãe, foi localizada e afirmou que ele não mora mais com ela, é usuário de drogas, mas não pratica furtos e assaltos. Pesquisas de antecedentes criminais apontou que Renato já havia cumprido pena por tráfico, tá? Então, a gente sabe ali que ele tem antecedentes criminais por tráfico, posto em liberdade em dezembro de 2013, tá? Então o crime ele foi em setembro, tá? Então assim, ele estava há 9 meses ali em liberdade e já voltou a reiterar no crime, né? 9 meses em liberdade aqui, 9 meses solto. Formalizados a portaria inaugural, as declarações da filha da vítima, o auto de reconhecimento, o interrogatório e o indiciamento de Renato no inquérito policial, como delegado de polícia pelas atividades de polícia judiciária, redija a peça processual adequada à continuidade das investigações do crime que vitimou Alfredo Medeiros, fundamente e motive, tá bom? Então, então essa foi a peça, pessoal, cobrada aqui no, no concurso do Ceará em 2015, né? Eu vou dar uma confirmada, pessoal, aqui, mas não concordo com isso aqui, né? Eu peguei direto lá do site, eu acho, mas indiciamento, né? Estranho, né? Mas eu vou confirmar. Mas a peça que foi o gabarito foi prisão temporária, tá, pessoal? Prisão temporária e a banca da VUNESP, que foi VUNESP, VUNESP, tá, que fez o concurso em 2015, ela zerou quem fez aí prisão preventiva, tá? Então, a questão é exigir a identificação da medida cautelar mais adequada. Apesar da prisão preventiva também ser uma possibilidade, a medida correta na prova foi a representação por prisão temporária, tá? Quais foram os motivos, tá, pessoal? Então, eu vou confirmar se realmente trouxe a questão do indiciamento, mas mesmo havendo indiciamento, não tem problema, tá? Pode haver aí, se ainda tiver diligências pendentes, a questão da prisão temporária, tá? Então, no caso, ele não tinha residência fixa, então era necessário ele identificar a residência fixa dele, por isso que, no caso, o gabarito foi prisão temporária. E quais foram os motivos que não foi possível, né, prisão preventiva? Era o crime de latrocínio, ele é previsto aqui na lei de prisão temporária, tá? Ele é previsto na lei de prisão temporária no artigo primeiro no artigo primeiro inciso 3 eu acho que é a linha C também, mas aqui ele é um crime hediondo, tá? Artigo primeiro inciso 2 a linha C da Lei 8.072 de 90, tá? Então, nesse caso, é 30 dias, tá? Já tem que saber aqui que a prisão é por 30 dias. A prisão temporária é cabível na fase de investigações e havia os requisitos preenchidos. Foi um cum delite, ou seja, tinha a materialidade do crime, o Alfredo tinha sido morto, tinha os indícios de autoria, a filha da vítima reconheceu ali o Alfredo, ela teve ali o depoimento, né, dela falando toda a dinâmica do crime e tinha o perigo da liberdade. Ele não tinha ali residência fixa, necessidade de atos de investigações como novos reconhecimentos, tá? Então, realmente, o enunciado não deixou claro que outras testemunhas tinham sido ouvidas.
né? Até mesmo porque o Alfredo ele foi apresentado naquela situação ali na delegacia e tinha diligências pendentes, ou seja, outras testemunhas seriam chamadas para reconhecer o Alfredo, tá? Então, também ele provavelmente foi liberado. Então, o enunciado trouxe que ele foi apresentado, mas ele não estava em flagrante delito, né? Então, tinham que ser feitas diligências ali complementares para poder, né, fazer ali toda a dinâmica, né, para comprovar que foi o Alfredo o autor daquele crime. Tá? É importante, como eu coloquei aqui. Na época, a banca Vunesp zerou todas as provas que representaram exclusivamente pela preventiva, ainda que com a fundamentação aceitável. Então, você colocou lá latrocínio, você colocou todos os fundamentos lá de requisitos, de perigo de liberdade, que tem também na prisão temporária, mas a banca zerou. Então, quem colocou prisão preventiva, zerou a peça aqui, tá? Essa peça de prisão temporária, pessoal, ela também foi cobrada na prova da Polícia Civil do Pará, tá? De 2016, que foi a prova que eu fiz, tá bom? Então, no Pará a gente teve aí duas provas, teve um em setembro, que foi anulada, e depois teve outra em dezembro, tá? Então, numa dessas foi cobrada a prisão temporária, foi cobrada na de 2021 também, na da Bahia, do Paraná e do Mato Grosso do Sul, tá? Então, é uma peça muito cobrada, tá? E o espelho de correção eu vou apresentar para vocês aqui, tá? Então, identificação da peça. O crime cometido foi o latrocínio, como eu falei, artigo 157, inciso 2 do parágrafo terceiro, quando a violência resulta em morte, tá bom? E tudo isso, trazer o conhecimento disso aqui na peça, vai pontuar para vocês. Então, vocês têm que saber o artigo de cabeça ali, o artigo 157, parágrafo terceiro, inciso 2. Se tiver conhecimento do tempo de pena, pô, vai pontuar mais ainda. 20 a 30 anos é das penas mais graves do ordenamento jurídico, né? Então, tudo isso aí que você fundamentar na peça vai pontuar, tá? Então, o enquadramento foi comprovado, o enquadramento do latrocínio, por justamente esse ponto aqui, né, do enunciado, que diz que ele anunciou o assalto e logo em seguida ali disparou a arma de fogo, né, e ainda levou o objeto da vítima. Tá? Então, está no rol dos crimes que autorizam a prisão temporária. Então, como eu falei, está no artigo 1º, inciso 3, a linha C da 7960, né? Até parecido com o inciso e o parágrafo do crime hediondo também. Tá? Então, caberá a prisão temporária, aí quando houver fundadas razões, né? E qualquer prova admitida em legislação penal, autoria ou participação dos seguintes crimes, tá? Roubo. Então, roubo e os seus parágrafos ali, parágrafo primeiro, segundo e terceiro. Tá? Então, aqui a gente tem, por exemplo, o periculum, o fumos, né? Fumos, e o periculum, como a gente sabe, é lá no inciso 3. Tá? Então, aqui, poderia haver essa confusão, né? Tanto é possível ali na lei de prisão temporária do latrocínio, mas também a preventiva seria cabível pelo fato de ser mais de 4 anos. Então você teria que avaliar muito bem o enunciado e saber o que que o examinador queria. Então, qual é o requisito principal ali da prisão temporária? É o início das investigações e também uma das hipóteses ali do agente não ter residência fixa, né, ou não fornecer elementos de identificação. E aí, no caso concreto, por que que não foi possível a preventiva? Não ficou claro ali na questão, ele não trouxe, por exemplo, nada dizendo ali que o cara ia reiterar em crimes, né? Falou que ele tinha sido preso já por tráfico, mas estava em liberdade, né? Não trouxe nada. Isso aqui é uma coisa, um elemento que quase toda peça que falar de prisão preventiva vai trazer, que o indivíduo ali está ameaçando testemunhas, tá? Ou o risco de fuga também é algo que também, sempre que for uma prisão preventiva, o enunciado vai trazer. Tá? Então, se não trouxe nada relacionado a isso e você identificou que é um caso de prisão, provavelmente vai ser prisão temporária. Então, preenchidos os requisitos, né, do artigo 1º, a gente vai fundamentar ali o perigo de liberdade, elementos de autoria e materialidade, vai fundamentar o perigo de liberdade na ausência de residência fixa, tá? E não esclarecimento ali de elementos da sua identidade. E aí, o curso das investigações demandava novas diligências, né? Não foi localizada, por exemplo.
a arma do crime, né? A sua liberdade poderia comprometer as diligências, risco de ocultação e destruição de provas, né? E aí você fundamenta nisso ali a imprescritibilidade, né, da prisão dele. Crime e latrocínio, tá? Conclusão, preenchido. Justificativa da banca para nota zero de quem escolheu preventiva. Ausência de requisito do artigo 312. Expressa os requisitos do artigo 7960 e o fato do inquérito ainda estar na fase inicial, e a medida mais adequada ser a temporária. Beleza, pessoal? No caso da temporária, no caso do latrocínio, ele é um crime contra o patrimônio, tá bom? Então, pelo fato dele ser um crime contra o patrimônio, ele não cabe ao juiz do júri, sim ao juiz singular, tá bom? Então aqui eu trago um modelo para vocês, tá? Excelentíssimo senhor, senhora, excelentíssimo, excelentíssima, né? Senhor, senhora, doutor de direito, doutor juiz de direito da Vara Criminal da Comarca, referente ao inquérito policial número, a Polícia do Estado do Ceará, né? A gente estava falando de um caso ali que se passou no Estado do Ceará. Então, a Polícia do Estado do Ceará, por meio do delegado de polícia ao final subscrito, nessas atribuições, dentre outros dispositivos, artigo 2º da 7960, artigo 2º, parágrafo 1º da 12.830, artigo 144, parágrafo 4º da Constituição, e citar a lei do Estado, vem respeitosamente a presidente de Vossa Excelência apresentar pela decretação da prisão temporária de Renato Oliveira, com fruto nos fundamentos e fato de direito que passa a expor, né? Dos fatos. Tratam os atos do inquérito instaurado para apurar o crime de latrocínio ocorrido em Fortaleza, Ceará, na data de 5 de setembro de 2014, quando Alfredo, ao parar seu veículo no semáforo, aí você vai trazer, né, os fatos relacionados ao inquérito que está sendo apurado, que é justamente o do latrocínio. Aí depois você vai entrar na ordem cronológica, que foi o fato da Anitta ver lá o algoz e gerou toda aquela confusão lá na praça, tá? Então, conta a história ali durante a ação, um movimento brusco, levou o Renato a efetuar disparo na cabeça, causando-lhe a morte. Após o crime, subtraiu o celular. A filha da vítima presenciou toda a ação e, em 10 de outubro, reconheceu o Renato em via pública, acionando a polícia militar, conduziu ele à delegacia. Interrogado, negou os fatos e afirmou não possuir residência fixa do menino em locais onde realiza serviços informais. Sua mãe confirmou que ele não reside com ela e relatou que é usuário de drogas. Consta ainda a condenação anterior pelo crime de tráfico com cumprimento de pena até dezembro de 2013. Tá? Então vejo que os fatos foram bem sintetizados, né, pessoal? Então, a gente viu ali um enunciado bem longo, né, e a gente conseguiu aí sintetizar isso em aqui 3 parágrafos, tá? Então você não deve pegar e copiar o enunciado, tá? Então aqui a gente tem um enunciado bem longo, né? Ó, começa aqui, traz todo um contexto, né? E tudo mais. Então, assim, você não vai escrever tudo isso, tá? Você vai sintetizar os fatos para você ganhar linha, porque os fatos geralmente eles não são muito pontuados, tá? Então você sintetiza os fatos, né? Coloca ali o que é de relevância, ou seja, o fato dele ter uma residência fixa, da vítima, filha da vítima ter reconhecido ele e tudo mais, dele ter sido apresentado. Aí a gente entra onde realmente vai pontuar, que é os fundamentos jurídicos, tá? Então, o primeiro passo é narrar ali que, a partir da narrativa do inquérito policial, verifique se a prática do crime de latrocínio consumado, tá? Consistente na subtração de um bem móvel, seguida de sua morte na decorrência de violência direta empregada, né? Aí você tem que saber a teoria aqui para pontuar, pessoal. Latrocínio é um crime complexo, atinge o patrimônio e a vida, tá? Então, se mostra necessária, não se mostra sempre necessária a subtração do bem. Então, independente dele ter levado o celular, estaria caracterizado o crime de latrocínio, tá? Nesse sentido, a gente tem a súmula 610 do STF. Por que a gente coloca? Se a gente tiver conhecimento, claro, né, pessoal? Mas vocês podem usar de estratégias para pontuar. Então, os tribunais superiores entendem nesse sentido, né? Eu não lembro o número da súmula ali que diz que o latrocínio se consome independente da subtração. Então, se o enunciado trouxesse, por exemplo, que ele tentou ali subtrair o celular, mas quando disparou contra o Alfredo, ele acabou empreendendo fuga. Então, nesse caso, mesmo assim, estaria consumado o latrocínio, tá? Porque independe dele subtrair o bem conforme a súmula 610. Ah, eu não lembro a súmula. Você coloca conforme o entendimento dos tribunais superiores, né? Se não tiver certeza se é o STF, se é o STJ, coloca só tribunais superiores. Se tiver certeza, coloca conforme o entendimento do STF, tá? A gravidade do crime, aí tem mais uma súmula que trata do tema de latrocínio. Expõe que o delito é julgado, inclusive, pelo juiz singular e não pelo tribunal do júri.
tá? O crime se amolda no artigo 157, parágrafo terceiro, inciso 2, tá? Coloquei 3 aqui, mas é inciso 2. Inciso 2. Inciso 2, tá? Isso aqui está desatualizado, né? Porque antes era aqui nessa linha, tá? Então, o crime praticado se amolda no tipo penal do parágrafo sétimo do 157, parágrafo terceiro, inciso 2 do Código Penal, que tipifica o crime de latrocínio na forma qualificada pela morte da vítima, tá? É um roubo qualificado pela morte da vítima. Cumpre destacar que o referido delito é expressamente classificado como crime hediondo, nos termos do artigo 1º, inciso 2, a linha C da Lei 8.072 de 90. Tá, pessoal? Então vocês têm que ter esses artigos decorados, tá? Quando estiver estudando peça, vai ter que fazer temporária uma, duas vezes, vai ter que gravar o fundamento que vai no preâmbulo, que é o artigo 2º, vai ter que gravar os principais delitos ali e as suas alíneas da lei de prisão temporária, então roubo, homicídio. Muito difícil, por exemplo, de vir uma epidemia com resultado morte, né, num enunciado. De vir ali, por exemplo, aquele outro que tem lá não, envenenamento, acho que é. Não, esse é de crimes hediondos, né? Mas assim, vai vir os crimes mais comuns: homicídio, roubo, latrocínio, né? Então você tem que gravar quais as linhas ali desses crimes, tá? E também, se possível, gravar na lei de crimes hediondos quais são os crimes também relacionados. Então, e as suas respectivas alíneas. Então, no caso aqui da lei de crimes hediondos, a previsão do roubo está no artigo 1º, inciso 2º, a linha C, tá? Porque isso pontua, pessoal, não tem jeito. No espelho vai vir isso aqui e vai contar a pontuação. Então, é previsto na lei de crimes hediondos, tá? Nos termos legais, autoriza o tratamento mais gravoso quando a restrição da liberdade, tá? Tratando-se, portanto, de crime que admite a prisão temporária, a custódia será de 30 dias nesse caso, porque é um crime hediondo prorrogável por igual período, tá? Conforme o artigo 2º, parágrafo 4º da Lei 8.072, tá? Então, sempre traga os fundamentos jurisprudenciais, súmulas, entendimentos consolidados, tá? Caso você saiba. Use a técnica de falar genericamente. Os tribunais superiores já se manifestaram nesse sentido. É pacífico na jurisprudência dos tribunais superiores, se você não se lembrar da súmula. Aí a gente entra no cabimento, tá? Depois da tipificação, primeiro tópico é o cabimento. Então, como a gente viu, o cabimento da prisão temporária é o inciso terceiro, tá? Então, o artigo 1º, inciso terceiro, estabelece o cabimento da medida, né? Expressamente listadas em seu rol. Conforme delineado no item 2.1 que eu falei ali da tipificação, a conduta configura crime de latrocínio, isto é, roubo com resultado morte, cuja previsão na linha C do inciso 3 do artigo 1º da Lei de Prisão Temporária, né, permite aí é, essa custódia, tá? Então, a gente tem preenchido aí o primeiro requisito necessário para a construção da medida. Não bastasse tanto, a gente tem a previsão que esse crime também está na lei de crimes hediondos. E como eu falei, cabendo crime hediondo, é cabível também a prisão temporária. Tá? Então, pode ser que um crime não esteja ali na lei de prisão temporária, mas se ele for hediondo, também vai ser cabível. Aí a gente entra nos requisitos cautelares. Demonstrado o cabimento da custódia, agora bora comprovar os requisitos da cautelaridade indispensáveis à decretação da prisão temporária. E estes estão no artigo 1º, inciso 1 e 2 da Lei 7960 de 89. Tá? Portanto, revela-se proporcional, sendo é, adequada, necessária e proporcional em sentido estrito. Tá bom? Então, faltou, a gente já citou bastante, né? Durante aqui a aula, mas faltou aqui colocar, né? Então, é, nesse sentido, né? Nesse sentido, aí vocês colocam aqui, Renato não possui residência fixa. Minha letra não é. Como é que eu não faço mais peça, professor? Aí vocês colocam lá o que mais também que falou. Que ele dorme, né? E dorme em locais incertos. Portanto, está perfeitamente, está perfeitamente, é,
perfeitamente demonstrado a situação de custódia da Lei 7960 de 89. Aí você coloca lá entre parênteses inciso um, né, que trata da residência fixa. Aí pronto, pessoal. Fechou. Aí é só entrar no pedido. Ante o exposto, com base. Ante do exposto, não. Ante o exposto, com base nos fundamentos de fato e direito já expostos, né, não precisa repetir aqui. Fundamentos de fato e direito. Representa essa autoridade policial pela decretação da prisão temporária de Renato Oliveira. Sem a oitiva da parte contrária, sempre tem que colocar isso aqui, tá? Após a manifestação do Ministério Público, tá? Com fruto no artigo 2º, parágrafo 1º, né, que fala que tem que ser ouvido o Ministério Público antes, né? Aí vocês vão fundamentar também que requer pelo prazo de 30 dias, com base no artigo 2º, parágrafo 4º da Lei 8.072. Neste termo, pede deferimento, local, data, delegado de polícia, tá? Então, é isso que a gente faria aí para pontuar o máximo nessa prova aí do Ceará de 2015, que cobrou prisão temporária, tá? Era só prisão temporária, sem mais nenhuma outra medida, tá? Aí uma observação que eu coloquei é que lá no enunciado, né, falou de reconhecimento e tudo mais, que ela fez o reconhecimento na delegacia, só que a gente sabe, né, que recentemente aí o STF já está em repercussão geral esse tema, essa parte de reconhecimento de pessoas aí, entendeu que não é o caso, né, de reconhecimento ser a única prova e tudo mais, tem que ter outras pessoas ali. Então, se fosse uma prova no dia de hoje, provavelmente esse tema viria com outras situações ali que indicassem, né, a autoria do Renato. Porque a gente viu que no enunciado a prova principal ali foi o reconhecimento da Anitta. Mas aí o enunciado traria, por exemplo, dados cadastrais do celular subtraído apontaram o nome de Renato, né? Então que ele foi reconhecido pessoalmente, mas foi colocado ao lado dele outros indivíduos com ele semelhantes, né? Para evitar ali qualquer polêmica no gabarito, tá bom? Mas dentro do contexto aí da época, era essa peça que a gente faria, tá? E também não cabe a gente dentro da peça tá questionando essa parte mais aí jurisprudencial, de polêmicas de entendimentos ali que estão em discussão, né? Se o enunciado trouxe ali que o fundamento foi o reconhecimento pessoal, a gente não vai estar atuando como advogado, né? E também não vai também estar criando pelo em ovo, tá, pessoal? Então, mas será que cabe reconhecimento pessoal? Será que não tinha que ter outras pessoas? Não, eu acho que está ilegal. Eu vou fundamentar na minha peça que esse reconhecimento foi ilegal, né? Então, nunca faça isso. Trabalhe com o que o enunciado está te passando. Então, se ele trouxe ali os fundamentos, você vai trabalhar com aquilo, vai colocar na sua peça, vai identificar a peça e vai colocar todos os fundamentos necessários ali relacionados a cabimento, a requisitos cautelares, tá bom? Então, basicamente, era essa a peça que a gente tinha para trabalhar hoje, tá? Então, vamos lá para as dúvidas. Alguém ficou com alguma dúvida? Eu acho que travou muito aí, né, pessoal? Me dê o feedback aí, que eu acho que meu computador aqui não está aguentando a pressão. É muita coisa aberta. É um programa que a gente usa aqui para tentar compartilhar a tela e eu acho que não aguentou. Não, não travou? Tá. Então, mesmo que o enunciado fale o local dos fatos, não especificamos no endereçamento. E no final, ou é indiferente. Eu sugiro que se o enunciado trouxer ali o local dos fatos, seja endereçado, né? Se ele colocar ali o município, né? Se ele não colocar município, aí você não coloca só o estado, tá? Então, nesse caso aqui, deixa eu dar uma confirmada. Deixa eu ver. Mas eu acho que ele não trouxe. Ele, deixa eu ver aqui. Então, deixa eu ver aqui de novo, peraí. Peraí. Bora ver aqui.
Então, no dia 10 de outubro, 21 horas, Avenida Beira-Mar, né? E aí ele não diz aqui qual local que é, né? Tá, subentende-se que a Avenida Beira-Mar é em Fortaleza, mas assim, não tá explícito. Então, seu pai e tudo mais, então ele não trouxe, né? Geralmente, quando o endereçamento você deve colocar, é quando traz. Então, no município de Juazeiro do Norte, né, no dia tal e tudo mais. Aí foi instaurado pela Delegacia de Patrimônios de Juazeiro do Norte, o inquérito número tal. Então, ele vai te trazer elementos ali de onde os fatos estão acontecendo, tá? Se ele não trouxer isso, você endereça genérico aqui, tá? Como eu fiz, tá? Como veio, inclusive, no espelho aqui da banca. Cadê? Então, da comarca, excelentíssimo. Agora, se ele trouxer o estado, né, tal, falar que foi no Ceará e tal, da comarca, aí você coloca Ceará, né? Excelentíssimo senhor, doutor juiz de direito da vara criminal da comarca tal, do estado do Ceará, né? Mas, geralmente a gente coloca só o nome aqui da sigla, né, do estado. Mas assim, eu indico que nesse caso aqui deve ser enunciado nem isso colocasse, né? Porque ele não deixou claro que o fato ali aconteceu no Ceará. Ele falou que era na Avenida Beira-Mar, mas assim, muitas vezes pode ser que ele tire ponto, né, em relação a isso. Então, é melhor colocar, só se deixar bem claro aqui no enunciado que foi no estado X, tá? E no município X. Aí se ele trouxesse aqui, por exemplo, que foi Juazeiro do Norte, né? Cruzeiro do Norte, né? Aí sim. Aí a gente sabe, né, que tem ali um. E aí, comarca, né? Aí sim você vai colocar comarca, né? Aí você ia colocar aqui comarca de Juazeiro. Sempre tudo é em maiúsculo, tá, pessoal? Juazeiro do Norte, Ceará, tá? Mas se não trouxer nada nesse sentido, aí você deixa genérico mesmo, tá bom? Para não tirar ponto lá no dia da prova. Mais alguma dúvida, pessoal aí? E aí, gostaram da aula? Mãe de bala. Gostou da aula, Naradine? Vamos nessa. A gente vai trabalhar essas peças aí, vocês vão ficar craque. Tá, pessoal? Então, vocês podem ver que não tem muita complexidade, né? Então, assim, é bem tranquilo ali de identificar, né? O grande problema aí do pessoal quando faz peça de delegado, né? Eu sempre costumo falar, é diferente de OAB. Na OAB, sempre a gente estuda ali, não cria tanto pelo em ovo na hora que a gente está fazendo a prova, né? Porque os professores dos cursos grandes, geralmente, né? Na minha época era da MAS ali, FG, quando ensinava Renato Saraiva a fazer peça, eles falavam, olha, o examinador vai trazer o enunciado, ele vai te mostrar o que ele quer, tá? Então você não invente de pedir outra coisa. Só que para delegado, não sei o que o pessoal tem, o pessoal, eles viajam na maionese. Então eles criam diversas teorias e começam a pedir ali um monte de coisa. Aí, não, mas eu acho que cabe busca também. Aí o cara acumula uma prisão temporária, que busca e apreensão com interceptação telefônica. Ah, não, porque na banca X ali daquela vez eles cobraram tudo junto acumulado, né? Mas você tem que avaliar, né? Dentro do caso ali e ver se realmente cabe, porque se não couber, geralmente as bancas estão sendo flexíveis. Então, assim, o cara pede um monte de coisa lá e a banca às vezes está aceitando ali o que ele pediu. Mas se pegar uma banca mais é, chatinha, ou então que for mais rigorosa, o cara errou a peça, ele vai zerar a peça, tá? Então, assim, o que eu tenho visto é as bancas aceitarem, estão sendo muito flexíveis. Então, o cara coloca prisão preventiva, era uma prisão temporária, e aí ele fundamentou, acertou o crime, colocou lá que o cara tinha
perigo da liberdade, fundamentou certinho no perigo de liberdade, né? Fomos como ex delict, porque como vocês veem, é o mesmo fundamento da preventiva e da temporária em relação à parte de perigo com liberdades e a questão do fumos como ex delict. Então, assim, ele fundamentou certinho, mas errou ali, ele vai despontuar na parte dos artigos, né? Porque o artigo vai ser da temporária. Mas, assim, a banca aceita, às vezes, uma peça errada, né? O que, na verdade, não é certo, mas aí sempre é ideal você acertar a peça para você pontuar mais, tá bom? Então, na próxima aula aí a gente vai trabalhar a busca e apreensão domiciliar, que é uma peça muito cobrada. Também foi uma peça que veio aí na última prova da Polícia Civil do Pará, né? Foi uma peça aí que muita gente também errou, colocou lá, só que foram flexíveis a banca na minha época funcava, porque era só busca, né? Muita gente pediu prisão, um lado com busca, ou pediu só prisão, e mesmo assim a banca aceitou ali, pontuou algumas pessoas que fundamentaram na peça errada. Tá bom? Então a gente está encerrando, pessoal, tá?